Essa pergunta é bem interessante. Eu posso dividir essa resposta em dois momentos, né? O momento da minha infância, juventude, no início da juventude, e depois, quando eu ingressei para o seminário. Então, no primeiro momento, muito, muito envolvido com a igreja, e eu sou de uma família de 5 homens, né? Então, era muita brincadeira, muita porrada, né? A brincadeira era essa, né? E os nossos trabalhos, de todos nós, sempre foram trabalhos muito braçais, muito bruto. Mas a igreja, a leitura da Bíblia, ela era muito estimulada. Meus pais, minha mãe, né? E a gente lia muito a Bíblia. Eu tenho muitas passagens bíblicas memorizadas e vem dessa época, né? Uma experiência que acho legal compartilhar. Quando eu tinha 9 anos, isso nunca saiu da minha cabeça. Eu tinha 9 anos e eu estava dormindo e de repente eu acordei, eu gritava, 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 gritava. Aí veio meu pai, meus irmãos, todos foram tudo para o quarto, né? E tava lá, o que foi? O que foi? E aí, cara, eu olhei para eles assim, e falei, eu sei, eu sei o que eu vou fazer na minha vida. Aí minha mãe e meu pai, o que foi? O que aconteceu? O que foi? Eu vou ser missionário entre os índios. Essa foi a palavra. Essa foi a, né? O, o, eu não lembro, deve ter sido um sonho, alguma coisa. Eu serei missionário entre os índios. A partir daí, tudo que eu fiz na minha vida foi nessa direção. Então, eu estudava bastante, eu lia muito. A partir dos 9 anos, Marcelo, todos os dias, eu meditava, sentava, eu lia um texto da Bíblia e escrevia coisas, né, da, da Bíblia, do que eu tinha interpretado ali. E não falhava, cara. Era impressionante. Não tenho mais, infelizmente, eu cometi um erro na minha vida, eu queimei tudo isso. Porque isso é muito legal, né? Uma base Um documental, um registro, sim. registro muito legal e que para a posteridade, né, seria muito legal ler esse material. E até para você voltar, né, ver o que mudou, como o seu pensamento era naquela época, o que você concorda ainda, o que não. Eu falo que foi muito triste. Quando eu me dei conta do que eu fiz, eu fiquei muito triste. Bom, esse período foi um envolvimento muito grande na igreja e fora. Eu cheguei a organizar jovens, né, assim, entre, sei lá, 2 ônibus, nós descíamos a serra em dia de Iemanjá para atrapalhar, hoje eu falo isso, né, para atrapalhar o trabalho de quem estava fazendo uma coisa importante. Mas dentro da minha cabeça, aquilo é o que eu tinha que fazer. Aquilo era dentro da minha compreensão, naquele momento, naquele instante, era isso que eu tinha que fazer. Né? O meu segundo momento, quando eu entrei para o seminário, só meio diretamente responder a sua pergunta, eu não questionava. Não questionava por quê? Porque aqueles homens que estavam ali liderando eram homens de Deus, né? E eu via meu pai e minha mãe com tanta devoção, né? Meu pai era muito crítico. Meu pai era um homem que, assim, ele pegava no pé dos outros lá e tal. E eu procurava sempre ser muito certinho em tudo que eu ia fazer. Aí, quando eu fui para o seminário, aí eu comecei a ter contato com algumas coisas que não é muito comum dentro da comunidade normal. Você começa a fazer algumas leituras muito difíceis. Você começa a ter contato com alguns pensamentos muito diferentes do que você vê na igreja. E ali eu Você fala fui do ponto de vista comportamento das pessoas, comportamento e assim, incoerência entre teoria e prática. eu via Tá. isso, eu via muito isso.
Mas isso eu fui constatar, nesta época, no início do seminário, foram 5 anos. Primeiro ano, segundo ano, eu tinha impressão, eu não tinha visto nada assim, né? Até que quando chega no terceiro ano, você começa a ter algumas leituras muito mais pesadas, né? Você começa a ter contato com teólogos, principalmente teólogos alemães, que foram aqueles que mais bagunçaram a minha cabeça, alguns americanos, mas muito mais alemães. E aí eu comecei a questionar algumas coisas dentro da igreja. Aí a coisa começou a ficar ruim, porque lá as respostas que eu tinha não satisfaziam, não respondiam mais. Quando eu cheguei no 4º ano, aí eu tive algumas experiências que aí, rapaz, eu vou te dizer, aí como diz, né, entortou a biela. Por quê, Marcelo? Eu comecei a ver, porque eu fui ter mais contato com os pastores, mais próximo, então a liderança ali eu me aproximei mais. E aí sim eu vi muita incoerência, né? Uma das coisas que me levou a sair da igreja foi isso. Eu passei a vida inteira fazendo um sacrifício tremendo para seguir algumas coisas que foram ditas para mim, que aquilo que tinha que ser feito. E eu fui. E assim, eu era honesto, eu era verdadeiro, eu me martirizava, sabe? Tipo Santo Agostinho, sabe? E aí quando eu vi Marcelo, aquilo foi uma decepção, você não tem noção. Como pode alguém cobrar de mim? Eu fiz tanta força, e aí eu vejo o cara fazer exatamente o contrário. Eu vou dar um exemplo, não vou falar nome, nada, mas foi, né, nem sei se a pessoa está viva ainda, porque ele já tinha uma certa idade. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, e eu descobri que um dos professores do ensino médio, que não era da minha turma, ele era pastor de uma igreja da qual fazia parte da denominação que eu ia. Ele dava aula. Cara, ele saía com as menininhas do ensino médio lá. Uma vez eu fui jogar bola com uma molecada do colégio e eu fiquei sabendo que ele passou a noite inteira, chapou. Nossa, cara. Aí eu começava, como pode? Aí aquilo foi me angustiando demais, né? Hoje, eu compreendo, eu acho que eu precisava dessa angústia toda para chegar onde eu estou hoje, né? Então, quando eu vi essas coisas, quando eu percebi isso, aí eu falei, não dá porque eu não consigo. E aí, rapaz, aí foi um momento muito difícil na minha vida, porque eu ia ser missionário entre os índios, lembra? Eu me formei. Quando eu me formei, eu falei, não quero mais isso. E eu vou fazer o que agora? Se desde os 9 anos eu me preparei para isso. Contação, e agora? E agora? Eu deixei, de verdade, né? Podem rir à vontade aí. Eu deixei de namorar com algumas garotas porque elas não queriam ser, olha isso, porque elas não queriam ser missionárias, porque elas não queriam trabalhar entre os índios. Esta era a minha cabeça. E aí chega a 20 e poucos anos, eu só, não é isso que eu quero da minha vida, cara, e agora? O tempo que você dedicou, né? Eu fiquei bem... Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E hoje você concorda em fazer missão entre povos indígenas? Nem a pau, Juvenal. Não, Marcelo, isso... Então, o meu objetivo ali era, por que fazer missão entre os índios? Para ajudar as pessoas, né? Esse era o meu grande objetivo, as pessoas, os índios. Hoje eu não concordo com isso, que eu acho uma grande besteira. Eu acho que eles têm muito a nos ensinar.